E aí, galerinha do 7º ano, aqui é o professor Maxwell, seu professor de História no Colégio Washington Luiz. Nós hoje vamos falar sobre atividade número 4, ok? Sobre o tema Renascimento, bom? Assunto do 7º ano. Vamos lá então. Bom, na atividade número 1, ela diz o seguinte: o homem vitruviano, obra de autoria de Leonardo da Vinci, representa uma das principais críticas ao período medieval, considerado pelos renascentistas como a Idade das Trevas. A crítica que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna foi... Beleza. Essa imagem aqui é considerada, é chamada de o homem vitruviano. Existiram só uma imagem que foi considerada homem vitruviano? Não. Mas, professor, por que é chamado de homem vitruviano? Porque na época romana, na Idade Antiga, existia um homem chamado Vitrúvio, que ele elaborou as especificidades perfeitas, né, do corpo humano. Quantos metros teria um braço, o comprimento das pernas, do tronco, da cabeça. Ele fez milimétrico, ou melhor, quase milimétrico, as proporções perfeitas de um ser humano, né? E desenhos que se aproximavam dessas proporções perfeitas foram chamados de homem vitruviano. Esse desenho de Leonardo da Vinci é considerado o desenho de um homem vitruviano, porque suas proporções são basicamente perfeitas, iguais às de um corpo humano real, certo? Beleza, então. Bom, o período medieval ele é chamado de período das trevas. Cadê? Aqui, período das trevas. Por quê? Foi um período em que a tradição, a religião, como eu posso dizer, as crendices, né, dominavam o ambiente social da Idade Média. As pessoas acreditavam em tudo, né? Acreditavam em tudo que se falava, principalmente se tinha uma autoridade religiosa falando sobre determinado assunto. As pessoas acreditavam pelo fato de ser um religioso, pelo fato de estar na Bíblia, eles acreditavam, né? Por isso, os homens da Idade Moderna, que vai ser depois da Idade Média, os homens do Renascimento, do Iluminismo, né? Eles vão chamar aquela época de época das trevas, ou período das trevas. Por quê? Porque não era a razão que dava as cartas, porque não era o raciocínio, o pensamento crítico que direcionava a humanidade. Era a religião, a tradição, a superstição, certo? Por isso que era chamado de Idade das Trevas. Beleza, então. Então a pergunta é: a crítica que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna foi, ou seja, qual foi a crítica da idade dos renascentistas, dos homens da Idade Moderna, fizeram a Idade Média, tinham a Idade Média? Qual tipo de crítica que os homens da Idade Moderna direcionavam para a população que viveu a Idade Média? Você vai a ciência e seus efeitos sobre o homem moderno. B, o teocentrismo, posicionando o homem à centralidade do universo. C, a cultura greco-romana muito dedicada à nudez. Ou seja, qual era a crítica que envolveu a tradição, a mudança, a transição, a mudança da Idade Média para a Idade Moderna? Criticou o individualismo? Criticou o teocentrismo? Criticava a cultura greco-romana? Era uma crítica ao individualismo, né? Que tipo de crítica vai marcar a mudança da Idade Média para a Idade Moderna? Beleza? Vamos continuar. Atividade número 2. A nova ideia de tempo. O homem medieval se guiava pelo ritmo da natureza. Acordava com o canto do galo, levantava com a luz do sol e parava de trabalhar quando anoitecia.
Ele não se preocupava em medir o tempo. Acreditava que nada podia fazer para mudar o seu destino. Este já tinha sido traçado por Deus. Ou seja, o destino já tinha sido escrito, traçado por Deus. Além disso, trabalhando muito pouco, o camponês continuava sendo camponês e o senhor continuava sendo o senhor. Com o crescimento do comércio e das cidades, a situação mudou. O sapateiro tinha uma data certa para entregar os sapatos encomendados a ele. O comerciante estabelecia o preço conforme o pagamento fosse à vista ou a prazo. O banqueiro cobrava os juros de acordo com a duração do empréstimo. Assim, calcular e controlar o tempo passou a ser uma necessidade. Para atender essa nova necessidade, surgiu na Europa do século XV o relógio mecânico. Certo? Então, esse texto está falando da mudança da percepção do tempo. Né? O tempo na Idade Média não era muito importante. Ele não precisava ser marcado o tempo todo. O homem dependia só da natureza. Né? Amanhecia, era hora de levantar. O sol ficava no meio do céu, era hora de almoçar. O sol se punha, era hora de dormir, de parar de trabalhar. Certo? Agora, com o surgimento das cidades, com o início da Idade Moderna, esse ambiente que vai ser marcado, esse ambiente da Idade Moderna que vai ser marcado pelos avanços tecnológicos, pela razão, pela crítica, pela ciência, certo? E o avanço do comércio, principalmente, o homem vai desenvolver mecanismos para marcar o tempo cada vez mais marcadinho, mais certinho. Certo? Ou seja, o homem ele vai desenvolver um mecanismo para controlar o tempo, não vai mais depender da natureza, ele vai controlar o tempo de modo a organizar o seu dia para que seja mais lucrativo. Isso no caso das cidades, certo? Vamos lá. No texto acima aparecem duas características da época medieval. Quais são elas? Essas características, já vou adiantar, aparecem no primeiro parágrafo. O segundo parágrafo está falando sobre já a Idade Moderna, né? A época do crescimento das cidades. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos avançar então. Atividade número 3. No texto da segunda atividade, aparece uma das novas ideias do Renascimento, um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas e se espalhou por várias regiões da Europa. O antropocentrismo, que colocava o homem no centro das atenções. Ele se opunha ao teocentrismo, no qual tudo convergia para Deus, visão que predominava na Idade Média. Além de colocar, tá certo, o homem como protagonista de sua história, o Renascimento rompe com a ideia de que o tempo pertence a Deus, o tempo da natureza, certo? Pois o tempo pertence ao homem. Então, 3 termos vocês precisam entender. Primeiro, antropocentrismo. Antropocentrismo é a ideia de que o homem é o centro do universo. O homem é o ser mais importante do universo, do planeta, certo? Teocentrismo não vou dizer oposto, mas considera não o homem, mas Deus é que é o centro do universo, né? Todas as soluções, tudo parte de Deus. No antropocentrismo não. Todas as soluções, tudo parte do homem. O homem é capaz de fazer tudo, certo? Utilizando o raciocínio. Aqui não, teocentrismo não. O homem é dependente de Deus. No antropocentrismo, o homem é dependente somente dele, certo? Um outro termo também que vai ajudar a vocês a entender é protagonista. Protagonista quer dizer o personagem principal. Ok? Beleza? Tranquilo? Renascimento. Renascimento, outro termo que vocês precisam entender para vocês poderem fazer a questão. Renascimento vai ser um movimento cultural
que vai iniciar assim que começa a Idade Moderna. Terminou a Idade Média, começou a Idade Moderna, inicia assim o Renascimento. O que vai ser o Renascimento? Vai ser uma negação de toda a cultura da Idade Média e o resgate da cultura romana e grega da Idade Antiga. Certo? Isso vocês vão perceber muito bem quando vocês forem comparar as artes. As pinturas da Idade Moderna não se pareciam nada com as pinturas da Idade Média. Elas vão se parecer com as pinturas, né, com as arquiteturas principalmente, né, da Idade Antiga. As arquiteturas de Roma, da Grécia, daqueles homens musculosos, né, todo definidos, barriga tanquinho, né, segurando uma tocha assim, né, os homens musculosos. Então, esse tipo de arquitetura vai ser resgatada da antiguidade, da Idade Romana, da Idade Antiga de Roma e de Grécia. Os homens da Idade Moderna e do Renascimento vão resgatar essa cultura romana e vão renegar a cultura da Idade Média, que era uma cultura influenciada pela religião, tá? Vamos lá. Associa a primeira coluna com a segunda, ou seja, o que é teocentrismo? É o homem que está no centro das atenções ou é Deus que está no centro? Você vai marcar. Se você entender que o teocentrismo é um movimento cultural, artístico e científico, você vai escrever número 1 aqui. E assim por diante, beleza? Vamos continuar então. 1, 2 e 3. Número 4 tem duas questões numa mesma só, né? Atividade 4. Francisco Petrarca, um dos mais notáveis humanistas, se inspirava nos ideais greco-romanos de valorização do ser humano e da busca do novo. Segundo Petrarca, era preciso negar o barbarismo medieval e recuperar a idade de ouro dos antigos gregos e romanos. Explique o que Petrarca estava querendo dizer com essa afirmação. É justamente aquilo que eu estava explicando, né, no slide anterior. Que o Renascimento ele vai valorizar a cultura da Grécia e de Roma e desvalorizar a cultura medieval, certo? Porque ele vai entender o seguinte: a cultura que é orientada pela religião, ela não merece crédito, porque não utiliza isso aqui, o raciocínio, né? Para poder afirmar as coisas, para poder dizer as coisas. Ela vai sempre, essa cultura medieval baseada na religião, vai sempre se basear na religião, nos livros religiosos. E muita coisa a gente sabe, não dá para se provar o que está escrito nos livros religiosos, certo? Beleza? Então, é por aí a explicação, tá? Atividade 5. Você vai marcar V para verdadeiro e F para falso, beleza? Vamos lá. Os valores e conhecimentos da cultura greco-romana muitas vezes batiam de frente com a doutrina da igreja, gerando conflitos principalmente na área do conhecimento científico. O maior deles foi com Galileu Galilei. Você já ouviu falar sobre a Terra e o heliocentrismo? Tudo começou com o matemático e físico Nicolau Copérnico. Ele descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, o Sol como centro do sistema planetário. Isso quer dizer o quê? Que na verdade eram os planetas que giravam em torno do Sol e não o Sol, o Sol e outros planetas que giravam em torno da Terra, que era o que se acreditava até então, principalmente na Idade Média. Ora, os doutores da igreja defendiam um geocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra ocupava o centro do universo e o Sol girava ao seu redor. Outro cientista, Galileu Galilei, constrói um pequeno telescópio e percebe que a Terra era apenas mais um astro entre bilhões de outros. Concluiu também que a Terra efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesma e o outro ao redor do Sol. Ao redor do Sol é rotação e ao redor de si mesmo é translação. Com isso, comprovou a teoria do heliocentrismo. Ao defender esta teoria, Galileu foi julgado por um tribunal da igreja e, para escapar da morte, negou a sua própria teoria. Falou, não, tá tranquilo, na verdade é o geocentrismo mesmo, a Terra é o centro do universo, não é o Sol não. Eu retiro o que eu falei. É óbvio, né? Para não morrer.
Vamos lá, marque. Aí você vai marcar, baseado nesse texto aí, você vai marcar V para verdadeira e F para falsa. Beleza? Ó, chupetinha no mel, né? Belezinha. Vamos lá. Item 6. 2 leituras para vocês responderem. Leitura 1. Durante a Idade Média, muitas foram as invenções. Óculos, calça comprida, em substituição das túnicas usada pelos homens. Garfos, vidros nas janelas das casas, livros, o revigoramento do comércio e das cidades, viagens de longa distância, as feiras, o surgimento dos banqueiros. Não foi, portanto, uma época de atraso. Estagnação, como afirmavam os homens do século XVI, os modernos, que chamavam de Idade das Trevas. Aí é uma contraposição, né? Na verdade, existia um preconceito dos homens da Idade Moderna em relação ao passado, os homens da Idade Média, né? Pelo fato de a Idade Média ter sido orientada pelo pensamento religioso, os homens modernos tiveram opiniões preconceituosas, né? Falavam que a Idade Média foi a Idade das Trevas, na Idade Média não houve nenhum tipo de avanço tecnológico, e na verdade não, houve muitos avanços, né? Inclusive tecnológicos, né? Que está mostrando. Tá? Leitura 2. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando-se sempre novas qualidades. Poema de Luís Vaz de Camões, escrevendo sobre o seu próprio tempo, os homens do século XVI. Ou seja, está falando que as pessoas elas mudam de opinião, de roupa, né? Mudam. A mudança faz parte da humanidade. O que seria da humanidade se não tivesse as mudanças, né? Com base nas fontes de leitura 1 e 2, ou seja, texto leitura 1 e leitura 2, responda: é possível comparar inventos, experiências, maneiras de ver o mundo, dizer que uma época foi mais importante que a outra? Aí é justamente o que está dizendo a leitura 1, certo? Não é porque nós vivemos numa época tecnologicamente mais desenvolvida que a gente pode chamar épocas passadas de que não valeram nada. Eram idades atrasadas, pessoas atrasadas, sociedades atrasadas. É certo dizer isso, né? É isso que está perguntando a questão, certo? Ou seja, é certo você... É possível comparar inventos, experiências e maneiras de ver o mundo? Dizer que uma época foi mais importante que a outra? Ou cada época teve a sua importância no seu momento, no seu tempo certo? Você vai me responder isso aí. Beleza, gente? Então, ó, aquele abraço e a gente se vê na próxima semana. Tchau!